Fechou. Oferecimento. Ela tiene importados. Qualidade, elegância, exclusividade. Faça já o seu pedido. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Fechou, para a gente contar mais uma história e pela primeira vez no YouTube. Vocês pediram, a gente mudou o formato, então estamos agora na horizontal. E hoje nós vamos conhecer a história do Júlio Lemos. Ele é secretário de comunicação da Prefeitura de Itajubá. Júlio, primeiro eu queria agradecer você por ter aceitado o convite e eu quero saber de você. Quem é Júlio Lemos? Muito obrigado, Fefe. É um prazer estar aqui e responsabilidade por ser o primeiro do YouTube, hein? Que bacana. Primeiro do YouTube. Eu quero dizer que eu admiro muito o trabalho do Fefe, ele sabe disso, né? Pelo grande comunicador que você é, não só aqui em Itajubá, mas em todo o sul de Minas, boa parte do estado de São Paulo também que te ouve, que te admira. E você é uma grande referência para nós aqui de talento, de carisma e cada vez mais se reinventando, né? Embora nós tenhamos o rádio no nosso DNA, mas sempre trazendo agora para o videocast, é um produto incrível aqui para a cidade. Vi as primeiras edições e foi um sucesso. Parabéns, Fefe. Muito obrigado. Eu, como já adiantei aqui, sou um apaixonado por rádio desde a minha infância. Me criei escutando rádio grandão ainda, no tubo, né? Tocando fita, gravando, ligava para a rádio. Era aquele ouvinte que pedia música. Por favor, não solte vinheta. Então, rapaz, comprava fita virgem, né? Tinha que enrolar aqui às vezes a fitinha e ficava bravo quando o locutor colocava a vinheta no meio da minha gravação, né? A gente não pedia, não coloca a vinheta não, que é para gravar. Eu era aquele ouvinte premiado que participava de tudo que era promoção, ia buscar meus presentes depois, CDs, ingressos, lá no Rio Grande do Sul. Sou gaúcho, nascido em Porto Alegre, morei boa parte da minha vida na capital gaúcha, também na cidade de Canoas, que é na região metropolitana, minha família mora lá até hoje. E passei a rodar esse Brasilzão trabalhando com a comunicação até chegar aqui em Itajubá. A minha paixão pelo rádio fez com que eu ingressasse nesse universo de um ouvinte para um apaixonado buscando entrar no meio e consegui. Ainda quando criança, eu indo participar num programa numa rádio gospel no Rio Grande do Sul, chamado Rádio Esperança AM 1390 de Porto Alegre. Olha a AM ainda. Eu fui lá buscar um prêmio que eu ganhei, num quiz que se ligava, não existia nem torpedo na época. Não. Tinha que ligar na rádio, dar sorte, estava sempre ocupado, né? Telefone fixo, né? Aí eu consegui participar, o meu pai me levou, eu tinha uns 8 anos. E aí eles me entrevistaram no ar e eu, como eu sempre fui uma criança, era uma criança desinibida, adorava ler os textos na sala de aula, adorava apresentar os trabalhos, sempre gostei da comunicação. Eles me entrevistaram, gostaram de mim e me convidaram para fazer participações ao vivo num programa que eles criaram só de crianças, chamado Cantinho da Criança. Então tinha uma apresentadora, que era uma comunicadora profissional, que ancorava, e era uma mesa redonda com várias crianças, ali de 8, 9, 10 até 12 anos. Comecei a participar do programa, no programa semanal. Depois disso, como eu gostava de ler e gostava de falar, eles me convidaram para eu gravar locuções de histórias bíblicas. Então eu gravava a história de Davi, de Sansão, de Daniel na Isso com 8 anos. Com 8 anos. Então eu era um apaixonado. Então eu já comecei a ter minha primeira ambientação no estúdio de rádio. Eu achava fascinante. Na época não era tão tecnológico como hoje, que você tem a playlist lá no computador. Disco de vinil, né? Ou já tinha uns CDs, né? E aí era aquela sala lotada de CDs organizados em ordem alfabética. E o comunicador tinha que pular lá para escolher qual era o cantor do pediu, rodou, né? Justamente. Que fazia sucesso na época. Até tem uma curiosidade, o rádio ele sempre foi muito forte no Rio Grande do Sul, assim como é em Minas Gerais. Até hoje são os estados que mais consomem rádio, tanto de jornalismo, né, o hard news, como o rádio musical. E lá teve um caso pitoresco, só um parênteses aqui, de uma rádio muito famosa, que é a Rádio Atlântida FM. Um comunicador lá conhecido meu, Márcio Paz, estava no ar e um dia ele foi sequestrado na rádio. Entrou um sequestrador, invadiu o estúdio, armado, apontou uma arma na cabeça do Márcio Paz e ele ficou lá por cerca de 4 horas sendo mantido como refém. Só que o sequestrador não queria resgate, não queria dinheiro, não queria bens. Sabe o que ele queria? Que tocasse repetidamente a música que ele queria.
E a rádio ficou 4 horas tocando a mesma música. E aí ele tocava, toca de novo, e chorava. Ele tinha rompido um relacionamento, enlouqueceu, soltou. E pra quem não sabe, naquela época não tinha um YouTube, um Spotify da vida pra você procurar. Era a rádio que a gente buscava. Exatamente. Fechando esse parênteses, então eu sempre gostei muito de rádio. A minha avó escutava rádio, meus tios ouviam jogos de futebol no rádio. Não tinha Premiere Pay-Per-View como tem hoje, então raramente o jogo do seu time passava na TV aberta, tinha poucas opções de canais, então era o rádio, eu cresci ouvindo rádio. Ondas curtas, né, ainda para conseguir alcançar o futebol. Exato, então eu adorava aquilo. A minha avó não sabia ler, era uma mulher muito simples, analfabeta, mas ela era ouvinte apaixonada pelo rádio. Lá nós tínhamos um jornal que existe até hoje no Rio Grande do Sul chamado Zero Hora, tinha uma promoção da Zero Hora, que a edição dominical vinha acompanhada com um CD do Cid Moreira narrando a Bíblia. E a minha avó era uma pessoa cristã muito fervorosa, como ela não sabia ler, ela escutava, ela colecionava os CDs do Cid Moreira e todas as noites eu escutava com ela o Cid Moreira narrando a Bíblia. Então foi uma experiência incrível que eu tive com a minha avó, deitado no colo dela, ouvindo aquele vozeirão do Cid Moreira narrando a Bíblia. Então a minha vida, a minha infância foi muito voltada para o rádio, né? Na televisão também eu era uma criança diferente, porque eu não gostava muito de desenho animado, como meu irmão gostava. Eu gostava de ver futebol, todos os jogos que passavam, que eram poucos na época, mas eu adorava, colecionava figurinha, agora é época de Copa do Mundo, né? O álbum da Copa. Gostava de decorar as escalações de todos os times do Brasil, não só do meu time, que é o Grêmio lá de Porto Alegre. E outra curiosidade, eu adorava propaganda política. O meu pai detestava no horário eleitoral gratuito e eu adorava. Decorava os jingles de todos os candidatos, eu não entendia nada, era uma criança, mas eu gostava de assistir e decorava os discursos, a fala dos candidatos, né? Aquilo era uma paixão para mim, gostava muito de assistir as propagandas da televisão também. E comecei a ler, lendo o jornal Lance, que era um jornal de esportes, e também o caderno de esportes da Zero Hora, que lá no Rio Grande do Sul, o último caderno do jornal impresso era do esporte. Então eu sempre começava de trás para frente, lendo o caderno esportivo. Então isso fez eu começar a gostar muito do mundo da comunicação, de ouvir programas esportivos, além das músicas que eu ouvia no rádio, e também de ouvir comentários políticos, embora eu não entendesse nada, mas eu gostava muito de me familiarizar com aquele ambiente da comunicação política. Então eu sempre falo que comunicação é vocação, né? E todo comunicador, assim como você, um dia foi um grande consumidor. A gente trabalha com rádio porque a gente gostava muito de ouvir rádio. Né? A maioria dos comunicadores são assim, ou quem era televisão, porque assistia muito telejornal e sonhava em ser o William Bonner, por exemplo. Né? Então eu sempre tive essa vontade de cada vez mais querer trabalhar no rádio, trabalhar também na televisão. Esses dias minha mãe encontrou uns trabalhos meus da época da escola e eu com 10 anos de idade tinha um trabalhinho feito à mão, né, porque eu não tinha computador. Aí a gente mandava numa livraria para encadernar, fazer, né? Colocar o aspiral. Exato, né? Exatamente. Tudo artesanal, né? Sim. As fotos a gente recortava de uma revista, colava com aquela colinha tenaz, né? E esse trabalho eu dizia quem era o Júlio, era uma autobiografia e eu tinha que falar do quem eu queria ser quando crescesse. E eu dizia nesse trabalho que eu queria ser jornalista, que eu queria trabalhar em rádio, televisão e que eu gostava de política e ainda tenho uma curiosidade que eu dizia que eu ia ser presidente do Brasil. Oh, isso ainda está em tempo. Ainda está em tempo. Com 10 anos, eu mostrei para minha esposa, ela deu risada, com 10 anos tu pensava nisso. E aí tinha uma frase, olha a linguagem que eu usava, né? Quero promover uma transformação brusca no nosso país. Com 10 anos, né? Então era o que eu gostava de fazer, né? Era uma criança diferente. Comecei então a frequentar esse meio da comunicação cada vez mais, participar de vários outros programas e aí por fim, eu já com 18 anos fui fazer um curso técnico de radialista. Lá no Rio Grande do Sul tem uma legislação que é obrigado a fazer esse curso para conseguir o registro profissional. Fiz o curso, adorei fazer o curso, aí fui fazer outras especializações. Na época era locutor de rádio com habilitação para noticiarista, apresentador, entrevistador e locutor comercial. Aí fiz, consegui o meu DRT, o registro profissional. Sim. Aí depois fiz um de produção de rádio e TV, depois eu fiz de narração e comentário esportivo. E eu frequentava tanto essa escola
que o professor me convidou para dar uma palestra como ex-aluno. E eu adorei dar essa palestra e, para minha surpresa, ele me convidou para me tornar professor do curso. Né? Depois de anos já isso, me tornei professor dessa escola de rádio e TV por 3 anos. Trabalhei lá com dezenas de comunicadores que hoje estão em rádio e televisão lá no Rio Grande do Sul. Então eu sempre tive essa familiaridade com rádio. E aí fui trabalhar em várias rádios. Trabalhei em rádio cristã, numa rádio luterana, fui coordenador de programação de uma rádio. Trabalhei numa rádio de esportes, que é a única rádio de futebol 24 horas do Brasil, só de futebol local, chama-se Rádio Grenal, no Rio Grande do Sul, 24 horas ao vivo, proibido programas gravados, sempre ao vivo. Então fazia programas lá de madrugada, domingo de manhã, foi uma experiência muito legal que eu tive. E também em rádios musicais, né? Em hard news, fazendo cobertura política, cobertura policial. Então consegui realizar o sonho do ouvinte apaixonado em me tornar um comunicador do outro lado da latinha, que é um vício, né? Que é algo que é gostoso, que dá aquele frio na barriga, que a gente ouve histórias, né? Que a gente se inspira, se emociona muitas vezes e quase todos os dias se diverte muito, né? Porque é um universo apaixonante. Eu falo que não é nem trabalho, né? É diversão, né? Onde eu me divirto quando eu tô no rádio. O resto é trabalho. Quando eu tô na rádio é diversão, é muito bom. Você viu a quantidade de coisas que o Júlio faz, aí a gente calcula mais ou menos os 80 e poucos anos que ele tem para conseguir fazer tanta coisa. Uma das coisas que você citou, né, que quando você era criança você encontrou, aliás, você encontrou agora um objeto de quando era criança que você falava, quero ser presidente, eu serei presidente do Brasil. Você tem ainda... Agora, já mais velho, pretensão de entrar na política ou você já tirou isso da sua cabeça? Não, eu sou apaixonado pela política, mas eu hoje trabalho na estratégia política, nos bastidores, né? Eu trabalho para outros líderes políticos no Brasil e foi isso que me trouxe a Itajubá. Então eu sou um apaixonado pela política, mas trabalhando na comunicação e na estratégia política, né? Algo que me dá muito prazer em fazer, ajudei a fazer aqui em Itajubá e fiz em outras cidades do Brasil, são planos de governo. É trabalhar na criação e na gestão de políticas públicas, né, que possam promover qualidade de vida das pessoas, né, resolução de problemas sociais. Então é assim que eu me enxergo, né? Quero trabalhar, né, e ter o privilégio de aconselhar políticos, como hoje eu posso trabalhar um pouquinho nesse sentido aqui na cidade de Itajubá. E Itajubá não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira cidade que você passa. Né? Você já passou por quantos estados, por quantas cidades trabalhando, levando comunicação? Então, Fefe, como eu trabalhava no rádio e eu me apaixonava muito pelo esporte, eu tentei me especializar no esporte. Então eu já tinha estudado jornalismo, tinha me formado na faculdade de jornalismo. Foi um grande desafio da minha vida, porque a faculdade era muito cara, eu venho de uma família humilde, nós não tínhamos condições de pagar, era um sonho distante. Então eu sonhava muito, mas não tinha como pagar. Trabalhava muito, o estágio do jornalismo é muito baixo no Brasil inteiro, na minha época era muito mais baixo ainda. E eu consegui finalmente, através do ProUni, uma bolsa pelo Enem para cursar jornalismo de graça na Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, que é muito tradicional, tem em vários locais do país e tem lá em Canoas. Então lá me formei como jornalista, foi um sonho para mim, mas eu sempre gosto de contar isso, não é para me vitimizar, mas é com muito orgulho, porque eu acredito que quando a gente tem um sonho, nós temos que correr atrás independente de quanto isso nos custe. Eu não tinha dinheiro para pagar, mas me custava energia, tempo e outros sacrifícios. Então eu trabalhava o dia inteiro, eu fazia 7 cadeiras, como a gente chama, 7 disciplinas lá no meu estado. Então eu estudava inclusive nos finais de semana e todas as noites. E o que eu fazia? Eu não tinha condição de pagar ônibus. Na época não tinha carro de aplicativo, como a gente tem aqui hoje, com comodidade. Sim. E por um preço justo. Então o que eu fazia? Eu caminhava. Eu caminhava 2 horas por dia. Uma para ir, uma para voltar da faculdade. Voltava, chegava em casa quase meia-noite, todos os dias. No frio rigoroso do inverno gaúcho,
chovendo, às vezes com guarda-chuva, aquele que a gente comprava no camelô, que qualquer ventinho já desarmava. Abria. Aí a gente comprava também no camelô um fonezinho de ouvido, não tinha os da Apple como hoje, sem fio. Era aquele que enrolava tudo, só né? agudo. Que às vezes funcionava só um lado, né? Então tu colocava por dentro da roupa, cheio de roupa, de jaqueta, de blusa de frio, colocava o fiozinho, conectar no celular que tinha rádio FM, né? Para poder escutar a rádio. E assim eu voltava para casa depois das aulas. Foram 4 anos de faculdade, mas foi um prazer. Eu ia para aula com alegria, apesar das dificuldades. Chegava em casa morrendo de fome, comia um arroz com ovo frito, um pãozinho com ovo, mas nunca passei necessidade, tinha uma vida apertada, mas valeu a pena. Às vezes com o sapato furado, chegava em casa, tirava a meia, estava a meia suja de sangue, de tanto caldo que fazia de caminhar. Às vezes em lugares, né, lá não era uma cidade muito segura como é aqui em Itajubá, então às vezes com medo de um assalto, às vezes vinha cachorro de rua te atacar, e eu ia ali, graças a Deus nunca me aconteceu nada, né, eu orava, queria muito que Deus me protegeria e assim foi, então foi um prazer. Estou trabalhando lá no esporte, já formado, um certo dia nessas minhas andanças, encosta um táxi, lá na cidade de Canoas, eu indo narrar um jogo, porque eu me especializando no esporte, eu fiz um curso para ser treinador de futebol profissional e fiz um curso para árbitro de futebol na Federação Gaúcha de Futebol. Curso de 6 meses com árbitros profissionais, tudo. Todos os alunos eram educadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas e eu, jornalista, metido no meio deles. Final das contas, eu rodei no teste físico, né? Por um motivo óbvio. Então eu não posso exercer a arbitragem, mas eu me formei, né? Mas o meu objetivo era esse, não era exercer. Era ter conhecimento para me diferenciar, para não dar um comentário numa transmissão esportiva só na base da minha opinião, mas para ter elementos técnicos mesmo, né? Para poder conquistar a credibilidade da nossa audiência. Então eu estava decidido a ser um jornalista esportivo, esse era o meu grande propósito de vida. Até que nesse táxi que parou, baixou o vidro, um cidadão se apresenta para mim, tu é o Júlio Lemos? Eu falei, sou. Tirei o fonezinho de ouvido assim, pois não. Eu fui eleito deputado federal. Estou precisando de um assessor de imprensa. A gente pode marcar um café, eu te acompanho aí nos teus trabalhos. Podemos. Eu nem conhecia quem era o deputado eleito. Fui tomar um café com ele, me fez um convite para eu ser assessor de imprensa dele lá em Brasília, na Câmara dos Deputados. Era um deputado de primeiro mandato, não tinha experiência, precisava formar uma equipe, me conheceu, morava próximo de mim. Aceitei a proposta e fui. Larguei o jornalismo esportivo naquele momento, fui me aventurar na política, que era uma paixão antiga, como eu te falei, de comerciais, de propagandas eleitorais. Fui para lá e foi uma experiência incrível. Fui conhecer o universo do Congresso Nacional, fiquei quase um ano transitando em Brasília, né, na capital federal, visitando o Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Federal, todas as casas legislativas, conhecendo esse universo mágico da política, conhecendo líderes importantes no Brasil, de todos os espectros de partidos, então foi uma experiência incrível. No entanto, quem trabalha como deputado federal, no meu caso, eu trabalhava a semana inteira em Brasília e final de semana eram agendas do estado, num estado grande como é Minas Gerais, né, lá no caso do Rio Grande do Sul, tem que transitar por diversas regiões e municípios. Então a agenda estava muito intensa, só que eu ainda fazia um programa de TV nos domingos, à noite, lá em Porto Alegre, um programa de futebol, um programa pós-rodada. E aí começou a inviabilizar a minha ida ao programa, a agenda era muito intensa com esse deputado, eu preferi me desligar do gabinete dele, fui trabalhar na Câmara de Vereadores lá em Canoas, porque aí me permitiria ter as minhas agendas no final de semana livres de novo, trabalharia só de segunda a sexta. Fiz essa escolha, fui trabalhar na Câmara de Vereadores. Na Câmara de Vereadores eu passei a trabalhar numa campanha de um prefeito, que então candidato na época, me chamou para coordenar a campanha dele, ele também era jornalista. Nos elegemos, ele foi eleito prefeito, fui convidado para ser secretário adjunto de comunicação. Fiquei lá num período muito intenso, que foi da pandemia, fazia parte de um comitê de crise. Morreram centenas de pessoas na cidade, cabia a mim todos os dias atualizar o número de mortos. Era um momento triste. Muito triste. Eu, na época, apresentava jornal e ter que anunciar isso era terrível, né? Terrível. E nós tínhamos reuniões diárias nesse comitê, às 7 horas da manhã. Foi algo muito intenso, muito
pesado, eu frequentava os ambientes hospitalares, as UPAs, peguei Covid 3 vezes, né? Por mais que a gente estivesse paramentado com EPIs, mas acabei sendo contaminado, graças a Deus não tive grandes problemas, mas vi muitas pessoas falecerem, mas foi uma experiência do ponto de vista profissional gigante, de poder contribuir com algo que realmente pudesse salvar vidas, né? Literalmente. Sim. Nesse caso. Então eu idealizei um programa que funcionou muito lá, que foi a Balada da Vacina. Teve repercussão nacional na Rede Globo. Nós pegamos um parque lá na cidade e fizemos 24 horas de vacinação com 24 DJs da região, um tocando por hora. E como não podia ter festa, as pessoas fizeram uma festa drive-thru. Só que o ingresso era para ser vacinado. E foi incrível. Foi muito legal, a Balada da Vacina. Trabalhei também com uma campanha que viralizou. Nós criamos um projeto de comunicar a questão da vacina chamado Aglomera Não, que era para as pessoas não aglomerarem, que era um desafio que nós tínhamos de conscientizar as pessoas. Lá tinham muitas festas, muitos bares, como aqui também, e o povo não estava se conscientizando da gravidade que era a Covid. Então nós criamos essa campanha e um dos spots que nós colocamos nas rádios lá da região era: na festa sempre cabe mais um, na UTI não. E aí tinha um efeito sonoro de UTI, sabe, daquele equipamento de frequência cardíaca terminando. Então foi uma peça muito impactante que nós fizemos, isso viralizou. Quando eu vi o Marcelo Taz, jornalista daqui de São Paulo, que nunca me viu na vida, repostou. O Chico Pinheiro, na época apresentava o Bom Dia Brasil, repostou. O Marcelo Cosme, da Globo News, que é gaúcho, repostou. E aí várias páginas repostaram. Então a gente conseguiu ter vários produtos virais na rede social da comunicação da Prefeitura de Canoas. Fizemos um centro de acolhimento para pessoas em situação de vulnerabilidade. No inverno rigoroso que teve, foi parar no jornal Hoje. Um cachorro, um caramelo, sempre um caramelo aparece, virou um mascote, era o Zoreia, o nome do cachorro, como era chamado. O Zoreia virou um queridinho da Maju Coutinho, que na época era garota do tempo do jornal Hoje. Então a gente teve a sorte de emplacar algumas pautas nacionais, por mais triste que fosse o momento, né, numa campanha tão difícil, mas que repercutiu, que é a nossa missão enquanto comunicadores, né? É levar uma peça que seja para divertir, mas naquele momento para alertar, para conscientizar, para educar. Então ali começou essa minha imersão na comunicação política. Se eu estiver falando demais, tu me conta. Não, pode falar. Eu gosto de ouvir histórias. Aliás, gostamos, né, de ouvir histórias. Até tomar uma aguinha aqui. Então, Fefe, naquele período estávamos num ritmo muito acelerado na Prefeitura de Canoas, trabalhando muito. Recebo um convite para ir trabalhar com um senador do estado do Amazonas. Rapaz, eu pensei, nunca fui para o norte do Brasil. Não conhecia Manaus, não conhecia o senador. Conhecia de ouvir falar assim, né? E aí vem um desafio, mas eu sou movido a desafios. Eu já tinha completado um ciclo na comunicação da Prefeitura de Canoas. Esse convite partiu de uma amiga minha que havia se transferido para o Amazonas. Esse senador seria candidato ao governo do estado e fez uma proposta. Pensei, repensei, fiz uma contraproposta. Eles aceitaram, financeiramente era muito interessante naquele momento. Falei, olha, vou encarar. Isso era uma segunda-feira à noite. 10 da noite eu disse sim para a proposta. Eles disseram, ok, a gente vai aceitar as condições que está nos pedindo, só que tem um porém, tu tem que estar aqui quinta-feira de manhã. Ou seja, eu tive 2 dias para me despedir da minha família, dos meus amigos, me exonerar na prefeitura. Caramba. E fazer uma viagem longa, sair lá do extremo sul do mapa brasileiro para ir para o extremo norte e ir para a cidade de Manaus, que eu nunca tinha pisado na minha vida. Cheguei em Manaus, no meio-dia de uma quinta-feira, fui trabalhar 2 da tarde com o senador. E foi uma experiência mágica, espetacular. Me apaixonei pelo estado do Amazonas, me apaixonei pela cidade de Manaus, eu digo que é uma das cidades do meu coração. É um lugar incrível, de gente extremamente acolhedora, é um outro Brasil. Isso é uma experiência de vida para quebrar preconceitos que a gente tem muitas vezes, rótulos, estereótipos, e saber que uma riqueza desse nosso país é justamente essa diversidade cultural. Sim. Né? Vai desde o gosto musical, a culinária,
a fé, ao jeito de se vestir. Esse Brasil é incrível, né? E então foi uma experiência maravilhosa. Alguém lá do sul ir para o norte, fui muito bem acolhido e recebido. As pessoas são um calor humano espetacular. Tive essa experiência maravilhosa lá com o senador, aprendi muito. Né? Nunca tinha trabalhado com alguém do Senado, tinha prefeitura e Câmara de Vereadores e Câmara dos Deputados. Tive uma nova experiência na política que foi o Senado, um senador influente, que era líder do partido no Congresso, no meio de várias reformas em que ele foi relator também. Então, assim, era um outro desafio, porque eu trabalhava lá num cenário local, daqui a pouco eu estava num cenário nacional, em que um tweet do senador que eu redigia era respondido por outro senador, por um deputado influente, inclusive por presidente da República. Teve um embate com o presidente da República na época por causa de um post que eu fiz. Né? Claro que é aprovado pelo senador. Então a gente percebia uma responsabilidade muito grande. Assim, aquilo que a gente faz pode reverberar de sair na Globo, né? Seja para o bem ou para o mal. Então foi uma experiência muito incrível e eu comecei a desbravar o estado do Amazonas, que é o maior estado do Brasil, porém tem só 62 municípios. Diferente de Minas, que tem 853. Por que isso? Porque grande parte do estado é floresta. Por consequência, a logística é muito complicada. Tu se desloca de um município por outro de barco, seja num barquinho de rabeta que eles falam, ou numa lancha, ou num navio, ou muitas vezes num avião teco-teco. Então eu fiz deslocamentos de Manaus a um município do interior que levavam 6 horas no teco-teco, em que você olha, só tem a mesma paisagem o tempo todo, que são não as sabe copas nem se das você tá saindo do lugar ou não, né? Exatamente, ou então desbravando o Rio Negro, que é uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, e você olha para os lados, é a mesma paisagem o tempo todo. E nesse rio tem jacaré, tem peixes de pirarucus de 3 metros, tem botos. Então, assim, foi uma experiência incrível do ponto de vista geográfico e político também, e cultural, foi maravilhoso. No meio desse percurso, eu recebo um convite para vir fazer uma campanha em Belo Horizonte. E durante as negociações aceitei a proposta, sair do Amazonas, vim para BH, fazer uma campanha com outro senador. E aí eu fui para outra realidade do estado de Minas Gerais, que também tem meu coração. Desde então, circulei o estado de Minas inteiro, Vale do Jequitinhonha, Vale do Aço, cidades históricas, né, a região metropolitana de BH, a parte da Zona da Mata, e aqui no sul de Minas também estive algumas vezes, o norte de Minas, então, que é outro estado que é o retrato do Brasil, porque você tem o sul de Minas numa forma cultural diferente do que é o norte de Minas, mais próximo da Bahia. Então foi incrível também, me apaixonei por Minas Gerais, fizemos um trabalho espetacular aqui, fiz campanha presidencial também no segundo turno em Minas, me apaixonei por Minas Gerais. Depois disso, volto para Manaus, tenho outra experiência em Manaus, voltei para o Rio Grande do Sul, trabalhei com o prefeito de Porto Alegre por um ano, na prefeitura de Porto Alegre, foi outra experiência maravilhosa, na cidade que eu nasci, primeira vez que trabalhei, e foi ótimo. Volto para Manaus para fazer uma campanha eleitoral de prefeito, e depois de Manaus eu recebo convite para vir para onde? Voltar para Minas Gerais, para a cidade de Itajubá, que eu nunca tinha pisado. Vim para Itajubá para fazer uma campanha de 3 meses, adorei a cidade, gostei demais de trabalhar com o prefeito Rodrigo Rieira, que foi o 6º prefeito com quem eu trabalhei, e eu sempre falo, não é porque ele é meu chefe hoje, mas o Rodrigo ele é um político diferenciado, porque na política, assim como no futebol, ou como na música, você que já entrevistou vários artistas, às vezes a gente se decepciona. E na comunicação também, porque a gente tem alguém como referência, um ídolo, um cantor que você gosta, um atleta, e quando você conhece pessoalmente, ele é muito diferente do que é no ar, né? Ou do que é no palco. E na política também. Tem gente que a gente admira, mas quando você vai no dia a dia, às vezes a pessoa não é aquilo que parece ser. Diferente do Rodrigo. O Rodrigo ele é a mesma pessoa sempre. E eu me impressionei quando eu cheguei, o próprio Rodrigo Rieira foi me buscar no hotel. Eu falei, olha, eu estou acostumado com o prefeito que ele manda um assessor. Eu trabalhei com política, andava cercado de segurança, de motorista. Aí o próprio prefeito vem dirigindo o carro dele, fiquei até constrangido. E numa simplicidade, né, apesar de ser um homem muito bem sucedido, né, na questão financeira, sua carreira política aqui na cidade, mas é gente como a gente, tem a sua simplicidade, assim como come um prato diferenciado, adora comer uma coxinha na rua,
Então aquilo me ganhou muito. Eu falei, olha, é bom trabalhar com um político desses, porque é um político que você tem um desafio. É captar ele sendo natural. É dizer para ele, seja você, esquece que eu estou gravando. O meu desafio com o Rodrigo, diferente de outros grandes políticos que eu trabalhei também, cada um nas suas virtudes, mas é de mostrar quem ele é, sem ter que fazer um texto e dizer, o senhor tem que ler esse texto. Siga o roteiro, Siga o roteiro. Assim. Eu nunca usei teleprompter, o TP, né, que muitos políticos usam para fazer aquele discurso que emociona a gente, é lido. O Rodrigo não, o Rodrigo ele fala com o coração, então aquilo me encantou. E aí ele me fez o convite, falou, Júlio, a gente se deu tão bem na campanha, eu queria que você viesse morar em Itajubá, ser secretário de comunicação aqui. Na hora eu dei uma risada, né? Falei, seria legal, né, prefeito? Não me cogitei aquilo, até pensei que falou num tom de brincadeira. Depois disso, eu falei, será que foi para valer aquele convite? Ele me reforçou o convite, eu falei, aceito. Vim para Itajubá no dia 1º de janeiro de 2025, vim de mala e cuia, como a gente fala lá no meu estado, para me mudar. Perderam as minhas malas, a companhia aérea. Cheguei aqui, não tinha nem roupa para usar na posse dele. Tive que pegar emprestado aqui de um amigo. Me emprestou uma roupa que era muito menor do que a minha. Estive na posse do prefeito, assinei o meu compromisso de secretário e estou aqui já há 1 ano e 5 meses. Tem sido uma experiência maravilhosa. Não é à toa que é conhecida como cidade fácil e amada. Gostei tanto que estou aumentando a minha família, né? Estou esperando um bebê itajubense. Pois é, vai ser papai agora. Tá para nascer a qualquer hora, talvez quando for veiculado o vídeo já vai ter nascido. Já tenha nascido, não sabemos. E o coração quando você soube que ia ser pai? Foi incrível, né? É daqueles sonhos que a gente tem, mas a gente nunca sabe quando vai acontecer. A minha vida nunca foi planejada, viu, Fefi? Como eu te contei aqui, as coisas foram acontecendo. É óbvio que a gente tem sonhos, mas eu nunca sabe se vai acontecer daqui a 10 ou amanhã. 10 anos ou amanhã. E de família é a mesma coisa. Numa dessas minhas andanças políticas, como eu citei antes, lá em Manaus eu conheci a minha esposa. A gente se conheceu num barzinho, num dos raros momentos de folga que eu tive numa campanha eleitoral, no meio de um pagode, conheci ela e foi literalmente o tal do amor à primeira vista. Que a gente se viu uma vez, criou uma conexão muito forte. Eu pedi ela em namoro no Encontro das Águas, que é um lugar fantástico do Brasil, entre o Rio Negro e o Rio Solimões. Sim, é lindo demais. Um rio é escuro, o outro é mais claro, um rio é de água quente, outro é de água fria. E eu enganei ela, disse que eu tinha um compromisso político para fazer uma imagem para uma peça de um deputado que eu estava trabalhando. E falei, quer ir junto comigo? Vamos! E aí, no meio dessa brincadeira, eu pedi ela em namoro, quase derrubei a aliança no rio, tão nervoso que eu fiquei. Nervosismo. Mas foi maravilhoso, a gente criou uma conexão fortíssima. E aí, para sacramentar, como eu falei, que eu sou um gaúcho, que amo meu estado, mas que me apaixonei pelo Amazonas, me apaixonei por Minas, o gaúcho casou com o amazonense e do fruto dessa relação, o mineiro nasceu. Olha que benção! Então, que mostra esses 3 estados, quanto são importantes para mim. E quando eu descobri, foi uma emoção maravilhosa. Quando eu ouvi, Fefe, o coraçãozinho dele batendo a primeira vez no ultrassom, eu me derreti chorando. Porque uma coisa, a ficha vai caindo aos poucos. Primeiro é o testezinho aquele, deu positivo. Depois é quando você ouve o coração de verdade, sabe? Eu falei, meu Deus, agora eu vou ser pai. É pra valer. Aí quando eu vi ele chutar pela primeira vez, senti... É espetacular, né? E agora tô na ansiedade aí de ver ele nascer. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Tá chegando. Itajubá cruzou seu caminho, você veio, fez a campanha do Rodrigo, está hoje como secretário e é claro que nisso acaba gente não gostando muito de algumas coisas, isso sempre tem no caminho, né? E você fez bombar o Instagram, as redes sociais, né, da prefeitura, como não era visto antes, com vídeos diferentes, de formatos diferentes, e acaba afetando um ou outro, e você acabou sendo chamado de secretário TikTok. Isso te ofendeu de alguma forma? De maneira nenhuma. Te falo com total sinceridade, assim. Eu fico feliz. Existe uma frase de um jornalista falecido lá do meu estado, chamado Paulo Santana. Ele dizia que a polêmica é a mãe da audiência, né? É claro que não é o nosso objetivo ser sensacionalista para ganhar likes. Mas quando acontece alguma crítica, eu sempre tento levar para o ponto positivo.
Primeiro, que colocar na balança, tem mais crítica ou mais elogio? Porque crítica sempre vai ter. Se você faz um trabalho que não tem nenhuma crítica, é porque ninguém está vendo o seu trabalho. A audiência está baixa. Né? Então, se você está furando a bolha, está tendo uma audiência grande, obviamente vai ter crítica. Só tem fã quem tem hater, né? Na rede social é assim que funciona. Então, quando eu fui chamar a secretária do TikTok, eu fiquei feliz demais. Eu falei, olha, sinal que eu estou chamando a atenção, sinal que a gente está saindo da bolha. O que é a bolha? São as pessoas que estão no nosso entorno, são as pessoas que têm carinho pela gente, são os colegas de trabalho, são os simpatizantes do prefeito. Agora o desafio é você comunicar para uma cidade em que tem 100 mil habitantes e que nem todos votaram no prefeito, e que nem todos gostam dele, votaram em outros candidatos, apoiaram outros candidatos, e isso é legítimo e faz parte da democracia. Mas eu não estou aqui nesse momento para fazer campanha eleitoral. Eu estou numa outra missão. Eu estive na campanha sim. Hoje eu faço comunicação pública e institucional. Eu tenho um dever constitucional em que eu respondo por isso, se eu ferir esse princípio ético, que é de promover uma comunicação que seja educativa, inclusiva, que oriente as pessoas, que preste um serviço de utilidade pública, que informe sobretudo sobre os direitos e políticas públicas da cidade para todos os habitantes de Itajubá, gostem eles ou não do prefeito e da prefeitura. E, consequentemente, gostem ou não de mim, que enquanto secretário represento em alguns momentos o trabalho do prefeito. Então faz parte ter a crítica. Eu fiquei muito feliz porque a gente tentou, de fato, criar desde o início uma comunicação disruptiva. Por que isso? Porque se a gente fizer mais do mesmo, a comunicação aquela tradicional, poderia eu não me incomodar, eu trabalharia bem menos, eu não seria criticado, mas eu atingiria um resultado muito menor do que nós estamos atingindo. E o objetivo justamente é esse, é fazer com que os 100 mil habitantes da cidade, ou a sua grande maioria, se possível, saiba que vai ter vacinação para a gripe agora, que é um direito deles e uma necessidade sanitária que eles tomem essa vacina. É informar que vai abrir uma indústria na cidade com 450 novos empregos e que eles podem ir buscar uma oportunidade de trabalho, podem se inscrever num feirão de empregos, podem fazer um curso profissionalizante gratuito, que a mãe pode matricular o filho numa creche, que quem está em situação de vulnerabilidade tem um restaurante popular e que pode almoçar ali uma comida gostosa, nutritiva, farta. Então o meu dever é comunicar essas entregas e não é mais do que a nossa obrigação. Eu não faço propaganda aqui política, eu faço prestação de contas todos os dias. Só que cá entre nós, Fefe, uma coisa é eu ligar o rádio e ouvir o Fefe de manhã que está ali me animando, me divertindo, com uma conversa bacana, com histórias engraçadas, com músicas que eu gosto de ouvir. Outra coisa é eu entrar na internet e aí eu ver um gatinho, que eu gosto de gato, ver um vídeo engraçado, ou de ver a notícia do Big Brother, ou ver o gol do meu time no final de semana. Isso todo mundo gosta. Agora, quem é que gosta de saber de política, de prefeitura, de governo de estado, de presidência da república, lá no Instagram? Quase ninguém. É só a gente que trabalha no meio, você que é comunicador, que está sempre informado. A Dona Maria e o seu João não gostam. Então eu preciso criar meios para, no meio da programação, interromper a programação normal dos memes, dos gols, das fotos bonitas, e eu entrar lá para dar uma notícia, para falar que está tendo um mutirão de limpeza no bairro do Reborjão. E como é que eu faço isso? É usando estratégia de ter um vídeo mais engraçado, se possível ter uma dose moderada de bom humor, usar um meme, ou então uma história emocionante, é de trazer um case, um depoimento, é usar um gancho, uma forma mais rápida de comunicar, porque a gente é ansioso. Eu garanto que quando você toma café com leite, você bota o leite no micro-ondas, dificilmente você espera o micro-ondas apitar para abrir. E nem desliga, né? Você te puxa da tomada já de uma vez. A gente é a geração fast food, né? iFood, a gente é ansioso. Então não tem como eu botar um vídeo gigante lá, formal, no estilo Jornal Nacional e dizer: boa tarde, Itajubá, hoje a prefeitura está fazendo um trabalho de podas de árvores no bairro do Boa Vista. Se eu disser isso, pouca gente vai assistir. Então eu preciso fazer um vídeo mais criativo. A gente apostou nisso, deu certo. E hoje nós estamos entre as prefeituras mais bem engajadas do Brasil. Itajubá tem mais de 70% da população conectada só no Instagram, sem falar do Facebook, aqui funciona muito ainda. Sim. 70% está no Instagram. Se você pegar Belo Horizonte, não chega a 10%, a capital de Minas Gerais. Se você pegar São Paulo, a maior cidade do Brasil, com 11 milhões de habitantes, tem 3% da população no Instagram da prefeitura.
que tem uma mega estrutura, que tem quase 100 colaboradores na Secom, que tem agências de publicidade, que tem contratos milionários de mídia. Nós temos um orçamento minúsculo, praticamente zerado investimento de publicidade. Então nossa missão qual é? É usar a rede social para comunicar com as pessoas. Então deu certo. A rede social do prefeito também, aí é bom deixar claro que não é a prefeitura que administra, porque nem pode. Mas eu, enquanto profissional, fora do meu trabalho como secretário, oriento o prefeito. A rede dele também, ele tinha 7 mil seguidores quando eu assumi, hoje tem 55 mil seguidores, sem impulsionamento, não tem patrocínio, tráfego pago, é tudo orgânico. Por quê? Porque a gente faz uma comunicação que de fato conversa com a Dona Maria, com o seu João, com os moradores do centro, do Novo Horizonte, do Reborjão, da Capitinga, dos diferentes 68 bairros da cidade, prestando contas e mostrando os serviços e os direitos do cidadão. Que legal. E para a gente finalizar, eu quero falar de... Você falou que já teve vários momentos virais e praticamente não chegou a 2 anos ainda, mas em menos de 2 anos, a nossa capivara... A Caipiju. O que aconteceu que explodiu? Vocês, quando vocês receberam a notícia, como que vocês receberam? Uhum. E vocês sabiam que aquela capivarinha era feita de IA ou não? Sabia que era feita de IA. Foi numa manhã de terça-feira, nós tínhamos um evento no auditório da FEP, o lançamento de um concurso cultural da rede municipal sobre nanotecnologia. Aí tinha um palestrante infantil, tinham várias escolas lotando o ambiente da FEP. Eu acompanhei o prefeito nessa agenda. Quando saímos dali, eu falei, prefeito, vamos fazer um vídeo seu na passarela nova que estava quase pronta, vai ser inaugurada agora ali em frente à FEP com a feira de sábado. Gravamos um vídeo ali. E aí próximo, eu falei, prefeito, recebi ontem, segunda-feira à tarde, tá bombando nos grupos da cidade essa foto aqui de IA de uma capivara num buraco da cidade. Só que eu já conversei com o secretário de obras e já está sendo feito esse reparo. Vamos lá fazer um vídeo e usar como gancho essa foto? E aí eu orientei ele, falei, começa o vídeo para chamar a atenção, porque não estava ainda bombando na rede social. Eu tinha visto nos grupos de WhatsApp. Uhum. E aí isso era uma terça-feira, 10h30 da manhã. Fomos lá, estava acontecendo a obra, os profissionais lá da obra estavam trabalhando e ele começou o vídeo com o celular. Recebi uma foto aqui de uma capivara no grupo, tanto que na edição a gente colocou até um efeito sonoro de meme, de brincadeira ali. Postamos esse vídeo logo em seguida, era meio-dia, justamente para aproveitar o hype do momento, né? E teve uma proporção absurda. O criador desta imagem, que até então eu não sabia quem era, chama-se Gustavo Lima, homônimo do nosso cantor aí. Ele foi muito criativo, né, e divertido demais em ter essa ideia. Só que aí ele fez um vídeo reagindo ao vídeo do prefeito. Esse vídeo foi postado pelos nossos amigos de Itajubá, Mil Grau, né, que também são muito criativos e tem umas sacadas geniais. E aí o vídeo deles tomou uma proporção absurda. Por consequência, o vídeo do prefeito tomou uma proporção absurda e começou a fazer aquilo que nós chamamos antes aqui de furar a bolha. Porque saiu de Itajubá, alcançando milhões. Por fim, o vídeo do prefeito hoje tem mais de 10 milhões de visualizações. Ele já atingiu mais de 80 mil curtidas, esse vídeo do prefeito. Então, mentira, mais de 500 mil curtidas. Mais de 500 mil curtidas, 500 mil de curtidas o vídeo do prefeito. E começou a ter compartilhamentos absurdos. Daqui a pouco me ligou o G1, me ligou a Globo Nacional, foi falado na Folha de São Paulo, foi falado no jornal O Globo no Rio de Janeiro, no Metrópolis de Brasília. Então tomou uma proporção absurda. Só que a gente conseguiu transformar algo que era uma crítica legítima e criativa do cidadão em algo positivo, que mostrou o trabalho da prefeitura, a gente conseguiu mostrar outras entregas que estavam sendo feitas de uma forma lúdica. Talvez muitas pessoas não sabiam, não tinham visto os vídeos anteriores, viram depois por causa da capivara. A gente aumentou muito o nosso número de seguidores, tanto na rede da prefeitura quanto na rede do prefeito. E teve uma repercussão altamente positiva que a gente chama de mídia espontânea, né? Quando sai uma matéria num veículo de grande circulação como a Folha de São Paulo, falando bem de você, isso é incrível, isso é maravilhoso. Então acho que todo mundo ganhou. O criador, lá o Gustavo, né, o criador da peça da capivara de ar,
o Itajubá Mil Grau, a prefeitura, o prefeito e a cidade de Itajubá, que teve aí essa relevância tão importante na mídia e a solução do problema que era um buraco. Sim. Mas nós nos apropriamos disso, Fefe, para adotar a capivara como mascote. Então criamos a Caipiju, que foi espetacular, né? O prefeito brincou até de nomear ela como mascote oficial. Sim. Entramos nessa onda da inteligência artificial, foi legal demais. Inclusive sábado agora eu estava passando no calçadão, estava cheio ali em frente ao César Burg, e tinha um rapaz vendendo capivaras de pelúcia, e só tinham mais duas. Eu comprei uma para dar para meu filho. Quando ele nascer, eu vou te mandar a foto do Valtinho com a Caipiju. E aí, ele até não é daqui, ele é nordestino, do Ceará, uma figura querida. Ele me falou, rapaz, não estou dando conta de vender tanta capivara aqui na cidade. Isso. E aí a gente viu vários comércios da cidade brincando, né? Desde Sim. bares, lanchonetes, academias, estéticas, lojas de vestuário. Pegou demais. Então nós conseguimos criar uma trend local. E que é muito legal. Então essa é a parte boa da rede social. É a parte da criatividade, da brincadeira, do bom humor. Então foi uma experiência maravilhosa. E fazer o política de forma leve, né? Exatamente. Forma leve, que o povo goste. Então imagine você se nós fizéssemos um vídeo formal para falar tapando um buraco. A gente, se o buraco não for na tua rua, tu não ia assistir o vídeo. Já ia pular. Não te importa. Rápido. Agora, se eu não começasse o vídeo com a capivara, eu não ia chamar a atenção das pessoas. E a gente conseguiu, Sim. não só para essa obra, mas para muitas outras da cidade. Que legal. Júlio, muito obrigado por ter conversado com a gente, compartilhado um pouquinho da sua história, né, que já é longa, e realmente a gente ouvindo parece que ele tem mesmo 80 anos, porque eu falo, como que ele conseguiu fazer isso tudo em tão pouco tempo? E parabéns pelo filho, que Deus abençoe, que venha com muita saúde, que traga mais amor ainda para a família e que você cresça cada vez mais e, quem sabe, presidente da República, né? Quem sabe, nunca se sabe. Mas muito obrigado e parabéns pelo trabalho, viu? Sucesso. Fefe, muito obrigado por esse espaço, uma honra conversar contigo, obrigado pelo carinho da audiência. Conte conosco aqui sempre e agradeço em teu nome a cidade de Itajubá, que tão bem me acolheu. Hoje eu me sinto em casa aqui na cidade, né? Uma cidade de qualidade de vida, de segurança, mas o mais importante de Itajubá, além da beleza das montanhas, além da comida gostosa, é o povo. São as pessoas como você, Fefe. Quando você está no rádio lá, parece estar dentro da nossa casa ou do nosso carro conversando. E isso resume o que é o cidadão itajubense. Né? Gente querida, gente acolhedora. Então, um grande abraço e conte conosco sempre. E muito sucesso obrigado. Ao Fechou. Muito obrigado. E a gente se encontra na semana que vem com mais uma história, mais uma entrevista. Acompanhe a gente aí nas redes. Até a próxima. Valeu. Fechou. Oferecimento. Ela tiene importados. Qualidade, elegância, exclusividade. Faça já o seu pedido.